Boa noite a todos. Sintam-se abraçados e sejam bem-vindos nessa casa de luz e paz. Para iniciarmos a nossa reflexão, o nosso estudo do Evangelho desta noite, eu escolhi uma mensagem do livro Pão Nosso, que foi ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o título da mensagem diz assim: Com ardente amor. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico, enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente, aconselhada a outrem, constrói chamados brilhantes que a experiência pode consumir no minuto. Urgem alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, paciente para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhes falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Que assim seja. Então, queridos irmãos, nessa noite nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, onde ele nos fala: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, para a gente entender o que ela quer dizer com essa candeia e esse alqueire, e também vamos entender por que Jesus nos fala através de parábolas. E este capítulo do Evangelho, ele inicia então uma recomendação de Jesus. Se nós abrirmos a Bíblia lá em Mateus 5,15 e em Lucas 8:16 a 17, a gente vai encontrar as duas histórias de forma parecida, firmando para nós que essa história, porque a gente bem sabe que Jesus nada escreveu, mas falou muito, sobre os seus ensinamentos, sobre aquilo que ele veio trazer sobre Deus para nós, E esses apóstolos foram passando de um para o outro, foram escrevendo, e as histórias, elas se completam, Elas se confirmam tanto em Mateus quanto em Lucas. Então, naquela época, quando Jesus esteve aqui a nos ensinar, ele nos disse: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido.
Então, queridos irmãos, nessas palavras de Jesus, o que ele quer dizer com a luz da candeia? O que significa, o que simboliza para nós essa luz na candeia? É a luz dos conhecimentos espirituais. Vivemos no planeta Terra, né? Dependemos de tudo que é material para nos sobrevivermos, mas também temos que estudar, aprender e saber sobre aquilo que é espiritual. É essa a luz que ele quer nos trazer, né? E Kardec, então, ele nos coloca, né, também sobre a questão da candeia, né, que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire. Por quê? Né? Porque os conhecimentos espirituais, eles não devem ficar ocultos, né, egoisticamente, mas eles devem ser divulgados em benefício de todos. Então, se eu sei algo que é muito importante, materialmente falando, por exemplo, uma vacina que resolve uma pandemia, eu não posso deixar ela escondida por egoísmo ou querer ter benefícios materiais em função dela, né? Eu devo levá-la ao conhecimento de todos para que ela possa auxiliar a todos. Também assim é o mundo espiritual, é o mundo divino. A gente deve, quando conhece o mundo divino, quando conhece o mundo espiritual, a gente tem como obrigação estar levando esse conhecimento para todos os nossos irmãos que estão aqui na Terra, né? E a candeia sob o alqueire, então, o que significa colocar, né, esconder isso, né? É ocultar as verdades para quê? Para dominar. Então, muitas religiões no decorrer da história ocultaram muitas informações para se favorecer, né? Para dominar o povo, para subjugar o povo em seu favor. Então, não devemos deixar essa luz escondida nunca, né? Então, eles traziam a espiritualidade de uma forma revestida de mistérios, né? Dogmas, escondido, aquilo que a gente tem que ter medo, que a gente não precisa, não pode, não deve conhecer, né? E a doutrina espírita não. A doutrina espírita traz para nós de uma forma que a gente tenha o quê? Uma fé raciocinada, que a gente entenda o porquê. Porque doutrina espírita, ela é religião, sim, mas ela também é uma filosofia e também é ciência, né? Então, Deus deu a nós a inteligência, né? Deu a todos nós, homens, mulheres, seres humanos aqui na Terra, a inteligência para compreender as coisas da Terra e do céu. Então, a gente pode estudar tudo o que existe na Terra, que foi criado por Deus materialmente, está à nossa disposição, mas a gente também tem que tirar aquele tempo de entender as coisas que são do céu, né? Então, não colocar a luz sobre o alqueire é especialmente quando o homem raciocina sobre a sua fé, né? Se aquela fé realmente é verdadeira, se aquela fé me dá as respostas que eu tenho no meu coração, né? E sem a luz da razão, meus irmãos, né? O que acontece com a fé? Ela desfalece. Simplesmente no primeiro obstáculo que a gente tem, a primeira dificuldade, se a gente não entende por que está sofrendo, por que passa dificuldade, simplesmente a fé ela vai pelo ralo, né? Então, a candeia sobre o candeeiro, ele não significa, né, a obrigação de revelar tudo a todos. Então, a gente não tem que achar que a gente sabe tudo e tem todas as respostas, né? Então, talvez nesse momento o que vem de resposta para mim é o suficiente, ou é aquilo que eu posso realmente entender, né? Então, significa o quê? Que as verdades são reveladas gradualmente, à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para recebê-las. Vocês imaginem a criança lá no primeiro ano primário, onde ela deve aprender o som da letra A, o som da letra B, o som da letra C, juntar coisinhas para entender a somar, a diminuir, e você querer ensinar para ela uma fórmula de Bhaskara. Não existe, não tem condições. Todos aqui já devem ter passado pela escola e sabem disso, né? Então,
as revelações divinas vieram com Jesus e continuaram vindo e chegaram, né, em 1853 com a doutrina espírita. E ela vai continuar vindo, porque nós estamos em evolução e precisamos que essas revelações venham vindo devagarinho, de uma forma que a gente possa compreender, né? E essa luz, né, essa luz divina, né, ela vem revelar o que pode ser recebido, né? E o próprio Livro dos Espíritos, né, codificado por Allan Kardec, ele tem várias perguntas que Kardec fez aos espíritos, e os espíritos foram claros em dizer que, né, ainda a gente não iria compreender essa resposta, não ia compreender esse conhecimento, que a gente teria que estar esperando a vinda de novas informações, né? Tanto que o próprio Livro dos Espíritos, ele foi editado na sua primeira edição com 500 e poucas perguntas e depois mais tarde com 1013 perguntas, né? Então, assim procede Jesus falando a todos nós por parábolas. E procede até hoje os espíritos também, falando, né, para nós através de parábolas. E por que Jesus falava através de parábolas, né? Justamente porque naquela época era a forma que as pessoas podiam entender. Então ele contava lá a historinha da ovelha, por quê? Porque na época se criavam ovelhas. Ele falava sobre o semeador, por quê? Porque era a forma que as pessoas usavam, né? Já naquela época a gente já aprendeu, né, a plantar, então era a forma que as pessoas viviam daquela época, e daquela forma que ele conversava, que ele falava, que ele ensinava, né? E na outra parte, então, desse texto, fala sobre nada há secreto que não venha a ser conhecido, né? Então, isso não significa, né, que o homem pode conhecer hoje todos os mistérios. Eu me lembro de Chico Xavier, quando ele relata num Pinga-Fogo sobre a vinda, né, a chegada de um aparelhinho que a gente ia segurar nas nossas mãos e íamos ter todas as informações que queríamos através daquele aparelhinho. E quando ele falou isso, nem se pensava, né, nessa era celular, nessa era tecnológica, né? E mais tarde ele veio, né? Então, cada coisa vem vindo no seu tempo. Muitas das respostas que a gente muitas vezes necessita, quer muito receber, mas a gente não está pronto para receber. Por isso que a gente tem que ter essa paciência para a hora das informações chegarem, né? Então, o que significa? Não há secreto que não há, né, não venha a ser conhecido. Que o homem conhecerá sim um dia todos os mistérios divinos, né? E ele também fala, então, o texto sobre a questão da semeadura, né? Cada coisa tem que vir na sua época certa. Fora da estação, não sei se tem algum agricultor aqui, mas quando a gente planta a nossa semente, né, fora da estação, a semente é lançada na terra e o que acontece? Ela não germina, né? Por isso que a gente tem que ter essa paciência, né, de que muitas vezes as coisas não vêm exatamente no momento em que a gente quer a resposta. Tem que ter essa paciência para esperar essas informações chegarem, né? E a gente fala muito nos nossos trabalhos na casa, né, que o telefone, como diz Chico Xavier, André Luiz, né, toca de lá para cá, né? Então muitas vezes a gente quer aquela mensagem daquela pessoa querida que já desencarnou há muito tempo, há pouco tempo, que a gente tem saudade, mas talvez ela ainda não está preparada para trazer essa mensagem para nós, né? Então, na segunda parte do Evangelho, ele fala sobre não vardes ter com os gentios. E Jesus nos traz, através de Mateus, no capítulo 10, outra instrução, que diz assim: não procurei os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos.
Então foi essa instrução que Jesus passou aos apóstolos. E ele ainda disse: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Então, o que Jesus quis dizer para nós? Não vades ter com os gentios. Então, isso não significa que os apóstolos deveriam desprezar os pagãos, né? Não é isso que ele quis dizer. O que realmente significa? Que os pagãos, né, da época de Jesus, eram assim chamados, não estavam ainda preparados para receber o cristianismo. Não estavam preparados para entender o que Jesus veio trazer, né? E os judeus não, né? Porque os judeus eles estavam, de certa forma, mais preparados, né? Por Moisés e pelos próprios profetas que já estavam trazendo as informações sobre Deus, né? Através das suas palestras, né? E eles também acreditavam num Deus único, né? Que antes desse período acreditava-se em vários deuses, né? E eles já estavam com essa ideia do Deus único já como característica, né? E eles também estavam à espera de quem? À espera do Messias. Então eles sabiam que viria, né, o Messias que iria trazer, né, aquela informação, aquele conhecimento sobre Deus de que tanto eles necessitavam, de que tanto a humanidade na época de Jesus estava precisando, né? Então, o que faltava aos pagãos? Faltava a base, né? A gente nunca começa uma casa pelo telhado. Não tem nem como pensar nessa possibilidade. A gente começa pela base. Então, eles não tinham essa base, né? Tava tudo por fazer. Desde a base, das estruturas, e assim por diante, né? E a conversão desses pagãos levaria tempo, né? Assim como leva para qualquer um de nós. Né? Muitas vezes a gente passa uma vida inteira estudando sobre algo e a gente se dá conta que ainda não sabe nada, que ainda tem muito a conhecer, muito a estudar, né? Então, nada se impõe, mas se dá o tempo necessário para que tudo floresça dentro de cada um e passe a compreender, né? E os apóstolos, né, nessa trajetória, né? Eles não se achavam, então, bastante parecidos para tão pesada tarefa de levar o cristianismo, né? E mais tarde, então, os apóstolos foram plantar o cristianismo no centro do paganismo, né? Através dos ensinamentos que foram recebendo, né? E para nós, né, hoje aqui, espíritas, simpatizantes ou, né, que querem conhecer um pouco mais dessa doutrina, não vades ter com os gentios. O que significa? Né? Que nós não devemos tentar introduzir os conhecimentos às pessoas que são incrédulas, né? Os zombeteiros, né? Obstinados, adversários, aqueles que não estão ainda com o canteiro pronto para receber a semente. Porque o que vai acontecer? A gente vai só criar mais conflito, né? Então, a gente deve levar para quem? Para quem a gente sente realmente, né, que tem boa vontade, né, que deseja receber essa luz, deseja receber e quer receber esse conhecimento para a sua vida, né? E, assim, pensando em deixar tranquilos os que não dar mostra de indiferença, mas de boa política. Então, não adianta a gente impor algo a alguém se ele não quer receber. A gente vai só fazer o quê? Criar conflito com essas pessoas. Então, inúmeras vezes a gente fala que tem muitos assuntos, né? Principalmente a religião, quando ela existe conflito, é melhor a gente recuar, né? E não expor a nossa opinião do que criar conflito, né? Porque isso Jesus não quer. Jesus não quer de nós, né? Que a gente crie conflito, né? Falando ainda das sementes, né? Jesus fala muito de sementes no texto. Há ideias que são como sementes, né? Então, não podem germinar fora da estação, como falei, né? E tem que ter um terreno bem preparado para receber.
Na época de Jesus, meus irmãos, tudo era circunscrito e localizado, né? A casa de Israel era um pequeno povoado, né? E os gentios eram povos que viviam ao redor, por isso que ele relata, como eu falei para vocês, algo do cotidiano das pessoas daquela época. Tá? E pensando nos dias atuais, né? Hoje, como eu falei para vocês, está tudo na palma da nossa mão. Né? Nos dias atuais, o conhecimento ele é universal. A própria espiritualidade ela é universal. Né? Todos podemos, através da palma da nossa mão, ter informações. É claro que a gente tem que saber também filtrar o que realmente, né, é bom ou é ruim. Porque o bem ou o mal são as forças que estão agindo no universo. Né? E a gente sempre brinca quando a gente trabalha com as crianças, né? Que tem uma historinha que diz assim, que existem 2 leões dentro de cada um de nós, que é o leão do bem e o leão do mal. Né? E a gente pergunta para as crianças, e hoje eu pergunto para vocês, qual dos 2 vai sobreviver? O leão do bem ou o leão do mal? E muitas das vezes as crianças respondem o leão do bem, a gente fica muito feliz. Mas, né, a gente faz eles pensar e refletir que é aquele leão que a gente alimentar. Então, se alimentarmos coisas boas dentro de nós, é isso que vai florescer, é isso que vai crescer dentro de nós. E o contrário também existe. Então, hoje, queridos irmãos, os gentios, né, como Jesus relatava na sua época, já não são mais um povo, como na época de Jesus, mas assim uma opinião, né, porque temos o conhecimento e temos também as nossas opiniões, né. E a luz do conhecimento espiritual não constitui privilégio de nenhuma nação, né? Ela está na palma da nossa mão. É só nós queremos aprender, né, que a gente pode chegar até ela. O que antigamente era circunscrito a um grupo de religiosos que, né, escondiam, né, em função de dominar. Né? Então, para a luz do conhecimento, né, não existe nenhuma barreira. Né? Tem o seu foco em toda parte, em todo ser humano que ora está encarnado nesse planeta. Né? Passando então a nossa terceira parte da nossa reflexão, então, do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala então, não são os que gozam saúde que precisam de médico. O que será que isso quer nos trazer, né? Então, novamente em Mateus, no seu capítulo 9, versículo 10 a 12, fala sobre o banquete, né? Então, estando Jesus à mesa em casa de Mateus, vieram muitos publicanos e gente de má fé, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus perguntaram aos discípulos, como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvido, disse-lhe Jesus, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, o que Jesus quis nos ensinar, né, nessas palavras? Né? Qual que é o significado desse banquete? Né? Demonstra que o Mestre abraça a todos os que desejam a alimentação espiritual dos seus ensinamentos nos trabalhos da sua vida. Né? Então, muitas vezes a gente vê o nosso semelhante de uma forma, né? Porque ele me prejudicou, porque ele me machucou, né? Porque eu prefiro ele distante, mas ele também é tão filho de Deus como nós. E ele também merece e vai ter, no momento que ele desejar e se arrepender daquilo tudo de errado que ele fez, o colo de Jesus, o colo do seu divino Pai.
E para quem já conhece, já leu ou já assistiu o filme Nosso Lar, né? André Luiz passa, né, para o umbral e passa por muita dificuldade naquele local, né? No local que a gente chama muitas vezes de inferno, né? Mas é umbral, é um período em que a gente passa para repensar aquelas atitudes que a gente teve, né? Ele passa um longo período lá. E no momento que ele realmente se arrepende daquilo que ele fez e suplica, né, o auxílio chega, né? E ele é recolhido, é tratado, né? E passa posteriormente a ditar esses maravilhosos livros que a gente tem para ser, que trazem, né, também muito conhecimento da espiritualidade. Então, como interpretar essa outra frase de Jesus? Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Parece bem clara essa frase, né? Então, os publicanos e aquelas pessoas consideradas de má vida eram o quê? Eles eram doentes da alma. A doença, talvez física, que eles tivessem não era nada perto da doença da alma, né? Por isso, Jesus os acolhe, reconhecendo neles os necessitados de esclarecimento e de consolo. E que tipo de pessoas buscava Jesus? Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação. Então, quem está bem não precisa ir até o hospital para se tratar, para se cuidar. Quem precisa é quem realmente está doente. E muitas vezes aquele, né, que está doente passa, né, despercebido aos nossos olhos. Então, Jesus, né, também buscava dos dóceis e não dos orgulhosos que julgam de nada precisar, né? Então, também das pessoas dóceis, também Jesus se cercava, né? E nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um assunto que é bastante curioso para muitas pessoas, tá? Que as pessoas têm muitos questionamentos, né? Sobre a concessão da mediunidade. Como é que eu sei se eu sou ou não sou médium? Como isso é concedido? Como isso acontece? Muitas pessoas têm curiosidade. E esse capítulo ele nos explica, né? E Allan Kardec faz, né, vários pontos sobre a questão da mediunidade, né? Então, por que a mediunidade é concedida a pessoas indignas? Então, o que é mediunidade? Mediunidade é uma pessoa que faz um meio, uma comunicação entre o mundo físico, ora nós somos espíritos encarnados, com o mundo dos espíritos, aqueles que estão desencarnados. E muitas vezes, muitas pessoas nos relatam, né, essas situações. Por que a mediunidade é concedida a pessoas indignas? Ou seja, que usam dessa mediunidade que receberam para quê? Para benefício próprio, para ganhar bens materiais, até mesmo para sobreviver, né? Então, queridos irmãos, a mediunidade, ela é inerente a uma disposição orgânica, né? Então, qualquer pessoa pode ser dotada. Orgânica quer dizer o quê? Que ela nasce conosco e é uma característica do nosso corpo. Se eu, a partir de hoje, digo assim, eu quero ser médium, ostensivo, tá, queridos irmãos? Porque médiums todos nós somos, todos temos uma sensibilidade, né? Muitas vezes a gente está ali numa tranquilidade, chega uma pessoa, você sente uma sensação assim meio estranha, né? É uma sensibilidade, também é uma mediunidade, mas ela não é ostensiva, né? E o médium ostensivo, que tem a facilidade maior dessa comunicação, muitas vezes usa ela de forma inapropriada, como eu já coloquei, né?
mediunidade, ela é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todos. Então, em todas as religiões, independente da religião, tá? Existem pessoas com mediunidade, sim. Talvez eles não vão a fundo estudar como tudo isso funciona, né? Mas em todos tem sim, né? Pessoas dotadas de mediunidade que podem estar auxiliando essa comunicação, esse tratamento, né? E aqui na casa, né, na Corrente do Bem, a gente tem uma equipe de treinamento que estuda o livro dos médiuns, que entende como tudo isso funciona, né? Porque muitas pessoas detêm essa mediunidade e vivem numa turbulência, vivem com sensações, com situações que não compreendem porque isso acontece. E as pessoas sofrem, ficam depressivas, tomam remédio, procuram tratamento e nada resolve, né? Então, mediunidade em pessoas indignas, né? Os bons espíritos lhes vêm ao auxílio, dão a elas conselhos, né? Mas o que acontece muitas vezes? Essas pessoas indignas não dão ouvido a esses espíritos bons, né? E o que acontece? Essa mediunidade vai receber o quê? Informações de espíritos indignos. Espíritos que vêm ali para zombar, para atrapalhar, para perturbar, né? E a utilização dessa mediunidade de forma indigna, né? Ela terá consequências, né? Principalmente a perda dessa mediunidade. É uma das consequências que acontecem quando o médium utiliza ela de forma indigna, né? E além dos maus espíritos que vão estar desidiando, né, enganando e prejudicando a sua vida ainda mais, né? Quem usa a mediunidade de forma indigna também passará por aflições, né? Porque vai ser tomado pelo orgulho, pelo egoísmo e vai endurecer o seu coração, né? E achar que pode utilizar desse dom divino que Deus deu, né, para viver bem materialmente, né? E outras implicações, então, dessa questão da mediunidade, né? A mediunidade não envolve necessariamente relações habituais com os espíritos superiores, né? Então, mesmo eu sendo médium, eu rezando, eu cuidando o meu comportamento, eu posso receber influência de espíritos não muito bons, né? Por isso que a gente ouve sempre aquele orai e vigiai, né? Então a gente sempre tem que estar orando e vigiando para que esses espíritos não cheguem até nós, né? Então, falando do bom médium, né? Não é aquele que se comunica facilmente com os espíritos, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência, né? Isso acontece do dia para a noite? Não, queridos irmãos. Isso precisa de muito estudo, de muito treino, de muita dedicação, né? Mas para aqueles que têm mediunidade ostensiva, são bem recebidos aqui na casa e a gente, através, né, do nosso estudo, a gente pode orientar e pode ajudar, né? Mas sempre lembrando, né, que a trajetória não é do dia para a noite, né? Tem um período de tempo em que a gente precisa aprender como lidar com tudo isso, né? E na quarta parte, então, do nosso capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre, então, a coragem da fé. Carregar sua cruz quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Essa frase, sim, soa bem estranha, né? Se eu quero salvar a minha vida, eu devo perdê-la. Até nos dias de hoje isso fica meio complicado da gente compreender, né? Então, nas palavras de Jesus, também lá em Mateus e Lucas, ele fala: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e o confessarei diante de meu Pai. Aquele que me renegar diante dos homens, também
o renegarei diante de meu Pai. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará. O que então Jesus quis nos trazer, né? A coragem da fé, né, nas opiniões próprias, cabe a cada um de nós. Sempre foi tida, né, em grande estima entre os homens, testemunhar a nossa fé, né? E o mérito daquele que não teme proclamar as ideias que não são as de toda a gente. Muitas vezes num círculo de amigos, de família, a gente muitas vezes deixa de proferir essa nossa fé, de dizer que realmente acreditamos nesse Cristo. Porque em muitas situações, né, as pessoas nos levam a renegar esse Cristo, né? E há sempre fraqueza em recuar, né, diante desse amor, né, que devemos sentir pelo Cristo, né? Então, qual que é o significado disso, né? De confessar e reconhecer Jesus diante de todos os homens, diante de todas as situações. Porque a gente lembra muitas vezes, né, de Deus, de Jesus, de orar, quando? Nos momentos de dificuldade. São bem nesses que a gente lembra. Mas no momento lá da festa, da alegria, muitas vezes a gente esquece de agradecer por esse momento, né? Dar testemunho dos seus ensinamentos. E para dar testemunho, queridos irmãos, dos ensinamentos de Jesus, a gente precisa estudá-los, né? Para pôr em prática os ensinamentos de Jesus, a gente tem que conhecê-los. A gente tem que abrir o Novo Testamento e ler, e entender, e saber o que Jesus fez, né? Porque como é que a gente vai saber se a gente vai atirar ou não a primeira pedra? Se a gente não conhece. Como é que a gente vai saber o que semear se a gente não conhece o que Jesus ensinou sobre a semeadura, que não pode semear num lugar onde tem pedra, porque lá não vai germinar? Então precisamos, queridos irmãos, conhecer os ensinamentos de Jesus e também defendê-los. E a gente não defende aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não ama. É muito difícil, né? E o que devemos entender pelas palavras de Jesus? Eu também o reconhecerei e o confessarei diante do Pai, que Jesus é o enviado de Deus para ensinar as suas leis. Ele veio fisicamente, ele encarnou nesse planeta para trazer os ensinamentos para nós, né? E mais tarde, em 1853, através de Allan Kardec, né, vieram as informações através dos espíritos. Então, não há necessidade de uma encarnação para que novas informações cheguem até nós, porque temos muitos e muitos médiuns, né, citando, como já falei, do próprio Chico Xavier, Divaldo Franco e assim muitos outros que trazem ensinamentos sobre o que Deus realmente quer que a gente compreenda, que a gente entenda e que a gente viva. Então, o Mestre sabe do nosso esforço em praticar o bem e nos reconhecerá diante do Pai, como seguidores dos seus ensinamentos. Então, nada está oculto para Deus, né? Então, e para Jesus, porque Ele é o nosso governador. Ele é o governador do planeta Terra. E tudo o que acontece, Ele tem um conhecimento. E Ele vai levar até Deus, né, por nós, dizendo das nossas obras. E renegar Jesus, o que significa? Reconhecer seus ensinamentos por vergonha, por desinteresse, né? Ah, não, hoje eu vou assistir uma série, eu vou assistir um filme e não vou ouvir a palestra, não vou até a casa espírita para fazer um curso, aprender algo sobre a espiritualidade, algo que pode melhorar a minha vida, né? Então, não basta ter fé e guardá-la dentro de si, queridos irmãos, né? O seguidor do Cristo não pode guardar apenas para si aquilo que ele sabe, aquilo que ele conhece de forma egoística, né? Mas levar a todos os terrenos
que estão prontos para receber essa semente, né? Deve-se trabalhar pelo seu próximo, né? Pelo seu futuro e pelo futuro de todos, né? E colocar, queridos irmãos, a verdade acima dos nossos interesses materiais. Não é fácil, né? Que muitas vezes a gente pensa, né, mais naquilo que é material do que naquilo que é espiritual, né? Então, tentemos a cada dia fazer o contrário, colocar aquilo que é divino em primeiro lugar em nossa vida, né? E proclamar abertamente a nossa fé, que a gente realmente acredita nesse Cristo, né? Porque muitas pessoas questionam, mas realmente será que esse Cristo encarnou aqui na Terra? Né? Tem muitas pessoas que se dizem ateus, né? E muitos que se dizem ateus, mas acreditam num ser superior, em algo que criou-nos e criou tudo o que existe, né? E com relação aos adeptos do Espiritismo, né? Kardec também faz o seguinte comentário: a doutrina que professam é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho de Jesus. Então, muitas pessoas nos questionam, mas como é que é essa tal de doutrina espírita como religião? É o desenvolvimento, o conhecimento e a aplicação do Evangelho de Jesus. Evangelho significa ensinamentos, ensinamentos de Jesus. É isso que a gente tem como marco nas nossas atividades, no nosso trabalho como adeptos do Espiritismo, né? Semeando na terra, né, o que a gente vai colher no plano espiritual. Então, tudo que a gente semear aqui na terra, tudo que a gente fazer de bom e aquilo que não é tão bom, né, vai vir em nosso benefício quando a gente desencarnar, né, desse planeta e retornar para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, né? Lá a gente vai colher nessa verdadeira morada todos os frutos, né, da nossa coragem e também os frutos das nossas fraquezas, né? E na outra parte onde ele fala sobre carregar a sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. O que essa frase quer nos dizer? Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que perde por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Então, queridos irmãos, quando fala em perder-se, é perder aquele homem velho, aquele defeito velho, é abrir mão daquilo que não nos faz bem, né? Porque Jesus está sempre ao nosso lado e nós temos os nossos anjos guardiões, né? E eu me lembro agora daquela mensagem que falava Pegadas na Areia, talvez vocês conheçam, já tenham ouvido falar, né? Mas eu vou relatá-la para vocês, onde ela fala, né, que o homem, né, em questão pede que Jesus esteja sempre ao seu lado, na sua trajetória de vida, em todos os seus dias, e no momento onde ele tem a maior dificuldade da sua vida, olhando naquele telão, né, depois que ele desencarnou, depois dessa vida, lá no plano espiritual, ele vê que tem uma pegada só na areia, né? E ele questiona Jesus, dizendo, poxa, né? Naquele momento que eu mais precisei de você, eu só vi uma pegada, né, na areia, né? Então foi nesse momento que Jesus diz para ele o quê? Né? Que naquele momento ele estava o quê? Carregando ele no colo. Por isso que no telão da sua vida, depois dessa vida, na verdadeira vida, que é a vida espiritual, ele via somente um par de pegadas. Seguindo então, para a gente concluir, né? Tome a sua cruz, né? Suportar corajosamente as tribulações e as provas. Queridos irmãos, provas, dificuldades, todos nós temos, tivemos e vamos ter. Se nós fôssemos espíritos evoluídos, nós não estaríamos mais nesse planeta, tá? Mas
esse acreditar, essa fé que temos em Deus e na ajuda do plano espiritual é que nos ajuda, nos dá luz, nos dá um encaminhamento para que a gente possa passar por essas dificuldades com serenidade, né? Para não se apavorar diante das dificuldades. Tá? Religião nenhuma vai remover da vida de vocês as dificuldades. Os compromissos que nós fizemos antes de encarnar, né, nessa encarnação, nós vamos ter que pagar. Então, para seguir Jesus, a gente tem que tomar os seus ensinamentos como diretriz para todas as situações na nossa vida. Tentar sempre não agir por impulso, pensar, refletir, orar, pedir, né? Que essa informação vem através do meu sonho, vem através de uma palavra amiga, vem através de algo que eu assisti, algo que eu li. A gente tem que estar atento, porque o mundo espiritual está a todo momento tentando passar essas informações para nós, né? E o testemunho, né, da fé, perder a vida pelo amor ao Evangelho, então é salvar-se, né? Perder a vida, dar aos prazeres terrestres o seu relativo valor, né? Dedicar-se às coisas espirituais. Então, salvar-se é fazer triunfar em nós as verdades do Evangelho. A cada momento, a cada minuto, a cada dia, viver este Evangelho, esses ensinamentos de Jesus, né? E para encerrar, então, a frase do Evangelho diz assim: ganhar na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e a abnegação de que demos prova. É isso que a gente vai receber na nossa vida futura. Aquilo que a gente semeou e plantou nessa vida. Então, queridos irmãos, eu espero ter conseguido esclarecer para vocês esse capítulo que é maravilhoso, né? E nesse momento, então, para a gente fazer o encerramento do nosso estudo de hoje, eu vou pedir para vocês, então, que quem desejar, que feche os olhos do seu corpo físico, que descruzem as pernas, relaxem as mãos sobre as pernas. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso irmão, que aqui na Terra esteve para trazer-nos os ensinamentos de Deus Pai Todo-Poderoso. Pedimos também aos nossos anjos da guarda, aos anjos guardiões do Grupo Espírita Corrente do Bem, que nesse momento nos abençoem, derramando sobre nós a luz e liberando tudo aquilo que não nos faz bem. E nesse mundo turbulento que estamos, precisamos, queridos irmãos, de muita paz. Muita paz para nossos corações, muita paz para nossas famílias, muita paz para nossa cidade, muita paz para o nosso país e muita paz para o nosso planeta. Por isso, nesse momento, queridos irmãos, eu quero que cada um mentalize no seu coração muita luz rosa. E junto com essa luz rosa girando, muito verde. E eu quero que vocês imaginem toda essa luz aumentando, crescendo e abraçando todo o nosso planeta. Liberando e abençoando e levando essa paz a todos os corações. E vamos, queridos irmãos,
encerrar o nosso estudo desta noite com a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De todos os males. Que assim seja. O meu boa noite a todos. Sigam para seus lares, levando nos seus corações a paz de Jesus. Que assim seja.